irmão, ei, irmã, acredite no que eu estou dizendo. Eu não vou parar até chegar lá. Sabe de uma coisa? Hoje pra mim é como se eu estivesse naquele ponto de ônibus dizendo: diabo, você não vê, eu não vejo com os meus olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais eu estou vendo o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer e ninguém vai segurar. Não importa quanto tempo isso demore, eu vou viver isso. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso, você vai viver comigo. Nós vamos viver isso. Nós estamos levantando aqui um exército de pessoas cheias da palavra, cheios do Espírito, cheios de Deus. Vai acontecer e nós vamos precisar de você. Nós vamos precisar de você. Nós vamos precisar de você. Agora veja a minha preocupação, se eu não estivesse preocupado com você. O importante é encher a igreja. Vem, se você quiser prestar atenção, preste. Se não quiser prestar, o importante é você vir. Não, para mim não é suficiente. Se você não puder mudar a sua mentalidade como eu tenho mudado a minha, não é suficiente. Se você não puder ser transformado como eu tenho sido, não é suficiente. Sabe, queridos, eu sou grato a Deus, porque nós pagamos um preço, um dia, a Viviane e eu. Os meus filhos nunca ouviram outra coisa. Os meus filhos... Obrigado, Pai, por esse tempo precioso. Obrigado pelo privilégio de compartilhar Tua palavra poderosa e sagrada. Obrigado pelo privilégio de ter o Espírito Santo habitando em mim, habitando em nós e o Espírito Santo podendo dirigir e conduzir tudo aqui. Obrigado pela inspiração, pela unção. Obrigado pelas palavras que o Senhor vai, através da minha vida, nos dar aqui hoje. Obrigado de todo o meu coração, Espírito Santo. E eu oro para que os meus irmãos aqui, todas as pessoas que estão aqui, possam ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente pronta para entender e também poder receber a Tua palavra. E eu falo de maneira espiritual tudo isso. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então hoje nós vamos compartilhar essa palavra transformado pela palavra. Transformado pela palavra, eu quero começar no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler os dois versículos primeiros aí, 1 e 2. Quero que você me acompanhe, ok? Aleluia. Pastor Ricardo, sobe aqui rapidinho, só para colocar o grampo aqui que eu soltei. Por favor. Na camiseta. Obrigado. Aleluia. Então está escrito em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Veja que é uma palavra dirigida aos irmãos. Quem é irmão aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. E não vos conformeis com este século, ou mundo, ou geração. Não se conforme. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E Ele quer que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Amém? Deus quer que você desfrute de todo o bem que Ele tem para a sua vida. E quantos sabem que Deus tem coisas boas para você? Deus tem coisas boas. Antes de eu prosseguir, eu quero só fazer uma reflexão rápida, tá? Nós todos nos perdemos de Deus, foi no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, e Deus se desligou do homem, ele teve que se desligar, porque Deus não coabita com o pecado.
Agora, Deus sempre teve intenção de que o homem que ele criou tivesse coisas boas, por isso ele criou o Jardim do Éden com todas as suas maravilhas e delícias, colocou o homem lá para desfrutar. Mas o homem não podia pecar, que se ele pecasse, Deus ia se apartar do homem. E na verdade, a bênção na vida do homem era Deus. Então, por mais que Deus tinha dado todas aquelas coisas para o homem, e eram muitas coisas, muitas delícias, o homem era abençoado porque ele tinha Deus, e aquela bênção ia continuar se o homem continuasse com Deus. Porém, o homem perdeu Deus de vista. Quando ele se desligou de Deus, o homem se desligou de Deus através do pecado, ou pelo pecado ele se desligou de Deus, então ele acabou perdendo aquela fonte de vida, de bênção, que fluía constantemente para o homem. E aí depois as coisas foram só se perdendo e se deteriorando, porque o principal, o homem já tinha perdido, que era Deus, perdeu Deus de vista. Agora, veja, Deus tinha um plano de resgatar esse homem de volta. O homem pecou e Deus não coabita com o pecado, como eu disse, se separou do homem. Agora, Deus tem um plano de trazer o homem de volta. Só que a única forma de trazer esse homem de volta, porque Deus havia dito em Gênesis, a alma que pecar, essa morrerá. No dia em que comer desse fruto, certamente morrereis, foi o que Deus disse, certamente morrereis. Então, porque o homem pecou, certamente ele morreu, e essa morte é uma morte que é a separação de Deus com o homem, como eu já falei pela terceira vez, estou falando. Então ele se separou. Agora veja, uma vez que o homem agora está vivendo no pecado, e aí só foi fazendo isso, pecando mesmo, cada vez mais, e ao ponto de fazer pecados horríveis mesmo, o homem começou a pecar e fazer pecados horríveis. Agora, Deus nunca desistiu do homem, nunca desistiu, então ele elaborou um plano. Eu sei que tudo isso você já sabe, mas eu quero que você reflita, eu estou querendo fazer você somente refletir naquilo que você já sabe, tá bom? Então, Deus, ele resgatou o homem como? Se comer do fruto morrerás, então o homem agora está morto. Só que se alguém justo que nunca pecou quiser assumir essa culpa, pode. Então alguém justo que nunca pecou quis assumir essa culpa. Quem é o nome dele? Jesus, certo? Então Jesus que nunca pecou, ele quis assumir aquela culpa. A culpa pelo pecado. E uma vez que ele, assumindo aquela culpa, ele deixaria esse mesmo homem livre e faria com que esse homem pudesse se religar com Deus novamente. Amém? Tá tudo bem até aqui, não é? Então o homem se religa novamente com Deus porque alguém pagou a culpa. Alguém já pagou o sacrifício. Alguém já pagou a conta. Então esse justo pagou a conta pelo injusto, certo? E o injusto se torna justo porque o justo deu lugar de justiça para o injusto. Quem são esses? Quem são esses? Somos nós. Nós, os que aceitam, entendem isso que eu acabei de falar e aceitam. Quantos já aceitaram isso? Aceitar a Jesus como Senhor é isso, é dizer assim, eu quero esse lugar. Mas é muito fácil isso, né? Jesus dá o lugar justo e fica com o nosso lugar injusto. Eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero esse lugar justo. Agora veja. Quando Deus resgata o homem, trazendo de novo para um lugar que ele havia planejado desde o início, que era o Jardim do Éden, cheio de coisas boas. Quando Deus resgata o homem, ele está querendo que o homem possa tornar também a ter aquilo que ele havia perdido. É desfrutar das coisas boas que Deus havia criado para ele. Então o homem agora pode desfrutar de todo o bem que Deus conquistou para ele. Agora veja, me observe por favor, olha para mim. Depois de tudo isso ter acontecido, o homem se perdeu, como eu falei tudo. E Deus agora procura resgatar o homem. E aí, muitos de nós aceitamos a Jesus como Senhor. Quem fez isso? Aceitamos. E no meio da jornada, nós sabemos que a gente acaba cometendo alguns erros. Sim ou não? Deus, quando nós éramos desligados dele, escolheu dar Jesus, mesmo assim, para morrer por nós. E ele deu Jesus por nós naquele momento, naquela fase. Agora que você está pelo menos tentando
viver de maneira correta, e porque você erra, você acha que Deus agora vai tirar os bens e os benefícios de você? Quantos compreendem que Deus ele é mais sábio do que isso? Quantos? Quantos compreendem que Deus... Olha, o versículo que representa bem isso é o versículo talvez o que eu mais gosto na Bíblia, porque ele me libertou completamente, que é Romanos 8:32. E ele diz isso aqui que eu estou dizendo com outras palavras, diz, aquele é Deus, lembra disso, tá? E vamos pensar nesse versículo da forma que ele é, aquele que não poupou o seu próprio filho. Então Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Aí ele faz uma pergunta, porventura, será que ele não nos dará graciosamente? Você sabe que é de graça, né? Graciosamente, de graça, certo? Sim ou não? Porventura não nos dará de graça com ele, com Jesus, todas as coisas? Será que ele não vai dar todas as coisas? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ele deu Jesus, você não estava fazendo nada para merecer. Fazendo nada. Você não estava nem tentando não pecar. Não estava tentando. Não. Ele deu Jesus, a maioria de nós nem existia. E ele deu Jesus assim mesmo. Aí ele está perguntando assim para você e para mim. Será que, ou porventura, ele não nos dará totalmente de graça junto com Jesus todas as outras coisas? O que significa? Eu não sei se você se alegra, poucos de vocês se alegraram porque talvez não entenderam, né? Mas eu vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará? Por que ele não daria, juntamente com Jesus, que nos deu todas as outras coisas? Como ele não faria isso? Então, a mensagem de hoje é sobre renovar, ou a renovação da mente, tá? Transformado pela palavra, certo? Transformado pela palavra. Aí, nesse sentido, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Sabe, nós precisamos entender que precisamos renovar a nossa mente. E renovar é o quê? Ele diz aqui, ó, não vos conformeis com este sistema, mundo, século. Não se conforme. Não se conforme é não aceite do jeito que está. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Não aceite do jeito que está. Esse mundo, talvez você esteja olhando lá para fora, mas está falando desse mundo também, o seu mundo. Cada um tem um mundo, sim ou não? Você tem o seu mundo que você vive, sim ou não? Então, ele está dizendo, não se conforme com este mundo. Antes, sejam transformados. Eu estou no versículo 2 de Romanos 12, tá? Eu estou no versículo 2 de Romanos 12. Transformai-vos. Transformai-vos. Você se transforma por meio de quê? Transformai-vos pela renovação. Renovar a mente para... Você renova a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou falando bem devagar, bem tranquilamente, querendo que você reflita, não somente ouça. Porque, deixa eu te falar uma coisa, não há sentido nenhum você vir à igreja, participar do culto como se estivesse só batendo o cartão. Passando o cartão, antigamente batia o cartão, né? Se a gente colocava e batia. Agora as coisas já mudaram, a gente passa o cartão. Não? É dedo? Meu Deus do céu. O negócio agora é dedo. E como que eu falaria? Não, sei lá, você sabe. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não faz sentido vir para a igreja só para bater cartão. Você tem que vir aqui e você tem que ouvir as palavras, porque as palavras pregadas vão renovar a sua maneira de pensar.
Aí, por que eu estou falando isso? Deixa eu fazer, eu vou dar alguns exemplos que vai facilitar o entendimento. Eu gosto deles. Vai facilitar o nosso entendimento. Uma vez, há alguns anos atrás, tá? Um irmão veio para mim, e eu sou o pastor da igreja, ele queria me agradar, né? Então ele disse assim, pastor, eu falei, aí gostou do culto, né? E tal, ele disse assim para mim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu vim no culto aqui do domingo, você acredita que eu vim no culto do domingo, na segunda-feira eu consegui vender bem? Eu consegui vender bem, as portas se abriram, porque eu vim no culto aqui do domingo. Eu sei que muitos de vocês nem entendem por que eu vou fazer esse exemplo. Não sabe por quê, mas eu vou explicar. Quando uma pessoa fala isso para você, você não corrige ela, eu não corrigi. Mas você descobre em qual nível de maturidade ela está. Essa é a mesma pessoa que vai lá na outra igreja e eles vão dar uma rosa ungida que você vai pagar apenas R$500, apenas R$500 na rosa ungida, tá? E aí você vai pegar essa rosa, vai colocar lá na sua casa, tá? E aí conforme a rosa for murchando, porque só essa rosa murcha, as outras não murcham, mas essa é santa mesmo. Então ela vai murchar e conforme essa rosa for murchando, tá? As maldições da sua casa vai tudo morrendo junto com a rosa. Falei bem, esse aqui não é assim não, pastor, não é desse jeito. Eu não sei como é, mas eles inventam alguma coisa parecida com isso. Que, sei lá, a rosa morrendo, as suas dívidas morrem. Ou o lenço ungido, ou a pedra que nós pegamos lá na Israel. É a mesma maturidade. Agora, veja, eu quero liderar e levar uma igreja para uma maturidade que ela não pode ser enganada por esse tipo de coisa. Então, deixa eu te dizer isso aqui, ó. Você ter vindo aqui no domingo à noite não vai fazer, por mais boa que seja a igreja e ela não vai fazer a sua semana ser abençoada porque você entrou aqui. E isso não determina se a igreja é boa ou se ela é ruim. Você sabia disso? Eu vou te contar uma coisa. Outubro de 2003 foi quando eu fui visitar o Verbo da Vida. Agosto de 2003, Kenneth Hagin partiu para estar com o Senhor. Kenneth Hagin, daqui a pouco eu vou apresentar mais livros dele aqui. Eu estava lendo os livros de Kenneth Hagin naquela época, já fazia 9 anos. E eu sempre amei esse homem chamado Kenneth Hagin e eu queria sempre saber sobre ele. E eu soube, talvez, através da revista Show da Fé. Quem já viu a revista Show da Fé? Eu semeava naquela época R$30 por mês para um ministério do R.R. Soares, né? Então eu recebia livros e recebia a revista Show da Fé e eu acho que foi isso. Na revista apareceu que Kenneth Hagin tinha partido para estar com o Senhor. Ele partiu no dia 10 de agosto de 2003. E aí eu estava agora no mês de outubro e eu fiquei sabendo que ele tinha partido. E eu queria saber mais a respeito daquilo, da partida daquele gigante da fé, que partiu aos 86, quase 87 anos. Ele partiu e eu queria saber mais notícias. E eu sabia dessa igreja Verbo da Vida. Também sabia que eles não tinham igreja em São Paulo em 2003. E eu fui na casa de um amigo para ver na internet, se ele... na internet eu ia saber se o Verbo da Vida tinha mais notícias. Porque eu sabia que o fundador do Verbo da Vida, Bud Wright, e a sua esposa Jen White, eles tinham estudado no Rema e ele estava muito conectado com o Rema dos Estados Unidos. E eu queria saber mais notícias. E não tinha notícias no site, mas eu resolvi pesquisar se o Verbo da Vida tinha alguma igreja agora em São Paulo, porque não tinha antes. E eu vi que eles estavam no bairro de Pinheiros. Peguei o endereço, voltei para minha esposa, falei para ela assim... Eu vou lá, tem uma igreja Verbo da Vida. A gente estava sem igreja no ano de 2003. Tínhamos saído da nossa igreja, então estávamos sem igreja e ficávamos nos alimentando com algumas pregações que ouvíamos, lendo os livros, mas nós sabíamos da necessidade de congregar, ok? Necessidade de congregar, nós sabíamos.
E nós queríamos uma igreja. Mas no nosso bairro, nós não estávamos encontrando uma igreja boa, que pregava uma boa palavra. E a gente, uma vez que você... Deixa eu te falar isso aqui. Quando você começa a ler os livros de Reagan, Osborne e outras pessoas da Palavra da Fé que tem naquela livraria, você começa a ouvir umas pregações boas, você não aceita mais qualquer igreja. Você tem até dificuldade, porque a Viviane e eu, nós fomos em várias igrejas. Várias. Nós conhecemos várias igrejas da região. Várias. Nós entramos em várias, participamos de vários cultos. E alguns eu batia nela do lado e falava, vamos vazar. Ela, não, ela tinha vergonha. Eu também tinha, mas depois que eu saí, ninguém ia me ver mesmo. Vamos embora daqui, não dá para ficar aqui não. Eu cutucava ela assim, vamos embora. Não era assim? Até ceia dos oficiais. Gente do céu, a gente foi em bastante igreja. Mas eu fiquei sabendo que a igreja Verbo da Vida, eu sabia que a igreja Verbo da Vida era uma boa igreja. Estava no bairro de Pinheiros. E eu comecei a procurar, nada de igreja lá. Liguei pro meu irmão, irmão, Emerson, cara, eu estou procurando o Verbo da Vida aqui. Não estou achando aqui em Pinheiros, estou na rua deles. Aí ele disse, eu vou ligar em Guarulhos. Ligou na igreja Verbo da Vida de Guarulhos, que o Emerson tinha contato bastante com eles, que aliás foi ele que me levou pro Verbo da Vida. Antes, na década de 90 ainda. E ele me deu o telefone, ele falou, é no hotel. Eu estou de frente com o hotel. Eu entrei naquele hotel Golden Tower, conheci o pastor Janduí. Eu falei, eu vim aqui, eu quero uma igreja lá em Pirituba. E a gente conversou ali, ele falou, fica aqui com a gente vai se estabelecer em São Paulo, tudo. E eu voltei para casa, falei para a Viviane. Então, em novembro de 2003, nós começamos a frequentar o Verbo da Vida de Pinheiros, que ainda estava no hotel. E naquele mês de novembro, o Gustavo, que tinha nascido no dia 7 de setembro de 2003, eu falei para o pastor Janduí, apresenta o meu filho. Ele falou, acabou o culto. Eu falei, não tem importância, apresenta aqui. Ele levantou o Gustavo e apresentou ali, era um bebê de 2 meses de idade. Em dezembro de 2003, nós estávamos lá. E foi aquela história que talvez você já conhece, se não conhece, vai conhecer. Mas eu quis falar sobre esse ponto, porque quando eu entrei no Verbo da Vida, no mês de outubro, eu estava de férias na empresa que eu trabalhava. Eu entrei, visitei aquela igreja e estava de férias. Quando eu voltei de férias, a empresa me mandou embora. Então eu conheci o Verbo da Vida pessoalmente agora, comecei a frequentar o Verbo da Vida, fui mandado embora. Se eu fosse supersticioso ou místico, não no sentido original da palavra místico, mas no sentido que nós usamos corriqueiramente, se eu fosse supersticioso ou místico, eu não teria ficado no Verbo da Vida, porque eu acabo de entrar no Verbo da Vida e sou mandado embora do emprego. Então essa igreja não é boa. Só que eu já estava lendo os livros do Kenneth Reagan. Então eu tinha mais maturidade do que isso para pensar que porque eu entrei ou não entrei numa igreja, entrar numa igreja e participar de um culto não determina, e aí você sai, a sua vida parece que está dando errado, não determina que a igreja é ruim. Primeiro porque havia uma necessidade de uma mudança de mentalidade para eu poder começar a receber as coisas de Deus. Porque o versículo de Romanos 12, 2, ele disse que você precisa renovar a sua mente para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não porque você achou uma boa igreja. Achar uma boa igreja, você pode estar frequentando essa igreja há 5 anos e não está recebendo, não está sendo transformado pela palavra, porque você não deixa. Eu fico daqui olhando, muitas pessoas vêm para os cultos aqui, mas eles apenas vêm, alguns deles ficam do lado de fora. Eles acham que ficar trabalhando aqui na igreja, ficar o tempo todo nas escalas dos trabalhos da igreja, seja na cantina, no trânsito, na mídia, e ficar nas escalas o tempo todo. Já bati meu cartão, estou em todos os cultos. A questão é, você está conseguindo ouvir as pregações da igreja que você está frequentando? Porque você pode estar aqui há 5 anos e não está ouvindo as pregações. E não vai mudar. A igreja não é boa, pastor. Por quê? Eu estou há 5 anos. Isso não determina se a igreja é boa ou não. O que determina é se você está prestando atenção no que é ensinado nessa igreja. Então, não é sobre, eu estou aqui, pastor, há 10 anos já e a minha vida não muda. E por que a do outro está mudando e a sua não?
Talvez nós vamos pegar você e o outro e nós vamos começar a acompanhar como é a vida do outro e a sua aqui dentro dessa igreja para estar determinando o que está acontecendo. Então saiba de uma coisa, vir para a igreja e não ouvir a pregação é igual a não vir. É igual a não vir. Porque não está escrito nesse texto, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, frequente uma boa igreja. Não, eu sei que você é inteligente. Ah, pastor, então eu posso ir em qualquer igreja? Não, também. Porque você pode estar numa igreja ruim, e tem igreja ruim, pastor? Oh, meu irmão e minha irmã. Você pode estar indo numa igreja ruim, e está tentando prestar atenção nas pregações, e não tem pregação. Algumas igrejas é 15 minutos de palavra. Tem de tudo. Todo mundo canta, os grupos, vamos chamar o grupo tal, agora o grupo tal, agora a irmã do círculo tal, os irmãos do sei o que, os irmãos do sei o que lá. A pregação, pastor, você tem 15 minutos, tá? Por favor, não passe. 15 minutos, vai lá. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Aí o pastor, o pregador tem que subir lá, e em 5 minutos ele faz malabarismo. E as pessoas, eu fui para o culto. Foi para o culto mesmo, mas não recebeu nada. Não recebeu nada. Eu estou sendo muito claro hoje com vocês, certo, gente? Amém. Glória a Deus. Estou sendo muito franco com vocês hoje. Ok? E se você entrou nessa igreja hoje, está visitando, nós falamos as claras mesmo. Não vai mudar a vida de alguém se não estiver aprendendo a palavra de Deus. E nem é suficiente você ouvir os 50 minutos que eu vou pregar hoje. Isso aqui tem que ser para motivar, inspirar, vai alimentar sim, mas você tem que continuar, porque a semana não é domingo e quinta-feira. A semana não é domingo e quinta-feira. A semana é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pastor, eu tenho que vir para a igreja todos os dias? Não. Mas você precisa ouvir todos os dias. Nós temos tantos pregadores bons no verbo da vida, bons na palavra da fé. Sabe, eu sei que tem outros pregadores bons de outras igrejas, mas eu vou recomendar da minha igreja, do meu ministério. Então, se eu fosse determinar se a igreja é boa ou não, porque eu entrei nela e fui mandado embora do serviço, eu não estaria aqui hoje. E vou te dizer mais, você já ouviu eu contar essa história? Daquele mesmo ano, no ano de 2003, ok? Vocês lembram que eu estou no ano de 2003, não é? Ano de 2003, há quase 22 anos atrás. Dezembro, agora era dezembro de 2003. Ia ter aquela festa da virada do ano, e aí eles iam fazer no hotel Golden Tower. Naquela época, era R$40 por pessoa, que era um absurdo para mim. A minha mente nem concebia. R$40 por mim, R$40 pela Viviane, R$80. Tinha que pagar para comer lá e passar aquela noite. Mas eles falaram assim, o seu tá pago, você pode vir. Uau! Nós vamos comer aquelas comidas chique. Uau! Gente, eu estou falando, eu não sei quanto seria hoje, 22 anos atrás, mas nós fomos participar daquele banquete maravilhoso. Estamos lá felizes, a Viviane e eu e as crianças. Nós tínhamos as crianças, como eu disse, o Guga nasceu em 7 de setembro de 2003, a Sara nasceu em 5 de fevereiro de 2002, então nós tínhamos 2 crianças de colo. Estávamos lá, naquela madrugada. Porém, quando acaba, você sabe, quando acaba a festa da virada, é 1, 2, 3 horas da manhã. Né? Olhamos um para o outro, foi da hora a comida. Tudo aqui foi maravilhoso. E agora? Aí o pastor olhou para nós, vocês são lá de Pirituba, lá do interior, lá, né? Que eles pensavam que Pirituba era o interior. Esse casal aqui, lá de Pirituba, no interior. E vocês precisam de uma carona? A minha esposa se antecipou e disse assim, olha, se deixar a gente no primeiro metrô, a gente consegue ir embora. Aí eles falaram, nós vamos passar no metrô das Clínicas. Uau, metrô das Clínicas. Eu estava em Pinheiros e morava em Pirituba, metrô das Clínicas. Vocês entenderam? Pirituba, Pinheiros, Clínicas. Uau, ajudou. Entramos no carro. Vai nos deixar. Quando nós chegamos lá, na verdade, ela não tinha noção, mas eu também não tinha, não. Eu também não tinha, a gente não tinha noção. Ela disse, isso aí, eu falei, isso aí mesmo, vai ficar bom para nós. Hoje eu sei fazer o desenho de São Paulo, mas naquela época eu não sabia. Então nós paramos lá nas Clínicas,
E eles deixaram nós lá, e agora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não sei que hora que era, não tem metrô essa hora, está fechado. Aquele metrô estava fechado. Lembro que um homem pulou de dentro do cemitério. Meu Jesus amado. Mas eu tinha algum dinheiro, um troquinho, que eu peguei um táxi com a minha família. Nós estávamos, tem que lembrar, de madrugada, frio, era muito frio. E nós estávamos com as crianças no colo. Os dois, porque os dois eram de colo. O Guga era recém-nascido e a Sara tinha 1 ano e meio. Então, eu entrei no trem, nós descemos, porque eu fiquei olhando o ponteiro no trem, no táxi, não tinha Uber. E o ponteiro do Uber eu tinha R$10 e... Pronto, moço, aqui, parou. Deu R$10, parou. Ele parou ali na Serra Corá. Quando Heitor Penteado, termina Heitor Penteado para descer a Serra Corá, para aqui. Ele parou naquele ponto de ônibus. Nós ficamos ali, de madrugada. E nós sentamos naquele ponto de ônibus, a Viviane e eu, agasalhamos ali, cobrimos as crianças com o que tinha. Aquele frio de rachar o coco. E nós estamos lá. E o diabo sentou no meu ombro. E ele começou a falar comigo. Ele começou a conversar comigo. E sabe que o diabo dá bons conselhos? Não dá, não. Mas ele começou a jogar algumas coisas na minha cara, sabe? Eu tinha saído de Pirituba com essa aventura de querer ir para uma igreja boa. Essa aventura de querer ir para uma igreja da palavra da fé. E agora está aí, você e sua esposa e as crianças passando frio aí. Nesse frio. Então eu estou sentado lá e lágrimas desciam. Sabe, um dia eu quero ouvir a Viviane do ponto de vista dela contar essas histórias. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu sempre conto essas histórias do meu ponto de vista, mas eu queria ouvir a história dela porque somos indivíduos, né? Então ela passou os momentos dela junto comigo, mas eram os momentos dela. Então nós estávamos sentados naquele ponto de ônibus e agora eu tinha passes, sabe que era passe? Você rasgava o bilhetinho lá e conseguia pagar o ônibus. Eu tinha aquilo. Então quando passasse o primeiro ônibus, seja para onde for, a gente ia pegar. E ele passou 5 horas da manhã, eu acho. É mais ou menos isso, né? 5 horas. Quase isso. Então, a gente, debaixo daquele ponto de ônibus, passando aquele frio. E deixa eu te dizer, fazia 3 meses que eu estava na boa igreja. E se eu fosse como algumas pessoas místicas, eu ia dizer, eu entrei nessa igreja agora e fui mandado embora do emprego. Agora, eu estou aqui debaixo desse ponto de ônibus, sofrendo frio. Aqui por causa de negócio de igreja, quer saber? Sabe, se eu fosse místico, se eu fosse, sabe, esse negócio supersticioso, entrei nessa igreja e aconteceu isso comigo, eu teria dito, bye bye, verbo da vida. Mas eu já sabia que não era assim que funcionava. Sabe, a mentalidade que você tem hoje vai determinar o que você vai viver hoje. A mentalidade sua, conforme ela for sendo transformada, vai fazer você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não é algo como uma flor, uma rosa que você leva para sua casa. A menos que, deixa eu te dizer isso, porque isso vai haver uma parte Deus, o ministro e você na sua fé. A menos que aconteça, vamos imaginar, o pastor Vinícius sobe aqui e diz assim, olha, se você acreditar no que eu vou dizer agora, essa semana sua vai ser marcada com algo. Alguma coisa vai acontecer na sua semana. Então Deus inspirou ele falou algo profético da parte de Deus e você diz, eu pego isso. Então aí sim a sua semana vai acontecer algo poderoso conforme foi dito. Mas veja que houve uma participação de Deus, o ministro e a sua fé. Não é automático. E essas palavras não acontecem assim o tempo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Então, veja, a menos que aconteça isso, a sua vida não está sendo mudada porque você entrou aqui. Eu entrei lá no verbo da vida. Alguém vai dizer, eu entrei e na semana já abriu portas de emprego para mim. Eu vou te dizer, não foi por causa de você ter entrado aqui, não. Não foi, não. Já há uma colheita na sua vida aí. Já há algo que você está fazendo, o seu crescimento de fé está estabelecendo isso na sua vida. Então não confunde as coisas. Agora, ter uma boa igreja, frequentar uma boa igreja é muito importante para a sua vida. Porque, de fato, que a minha mentalidade, apesar de eu estar lendo bons livros, eu estava convivendo com pessoas que estavam crendo de maneira contrária à Bíblia. E não era porque eles queriam, eles eram maus, é porque eles não aprenderam direito. Não, eles não eram maus, eram crentes. Graças a Deus pelas pessoas que ganhou a mim e a minha família para Jesus.
Graças a Deus. Mas eles não tinham uma revelação da palavra para poder viver o melhor que Deus tem para nós. Tudo era se resumido assim: você está salvo? Amém. Pronto, é isso, está salvo. Mas quantos de vocês sabem que Deus não quer apenas que você seja salvo, mas que você possa desfrutar de tudo que Ele tem para a sua vida? Quantos sabem disso? Porque se você ainda não sabe, você está numa boa igreja e vai aprender que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Então, a nossa mentalidade da Viviane e minha começou a ser mudada. Agora, veja, o pastor Janduí falou no final daquele ano de 2003, olha, o ano que vem vai ter rema aqui na nossa igreja. Ia inaugurar a igreja e o rema junto. Vai ter rema aqui. Eu disse, pastor, é um sonho estudar no rema. O rema para mim sempre foi, de fato, que eu sonhava em estudar na escola do Kenneth Hagin. Eu disse, é um sonho, pastor, mas eu não posso estudar na escola. Veja a minha mentalidade na época. Eu estou falando de uma mentalidade há 22 anos atrás. Eu não posso estudar no rema, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Sequer tinha expectativa de que depois de 3 meses, porque começaria no mês de março, eu não tinha uma expectativa que 3 meses depois eu ia estar empregado. Para dizer, estou desempregado agora, mas eu vou estudar aí nessa escola. Eu não tinha isso. Eu não tinha essa ousadia, eu não tinha essa palavra da fé para poder dizer assim, estou desempregado agora, mas você vai ver, pastor, vou fazer a minha matrícula pela fé. Não, eu simplesmente virei para ele e disse, pastor, ia ser maravilhoso para mim, mas eu estou desempregado. Que pensamento miserável, sabe? Olhando para trás, mas era onde eu estava. E deixa eu te dizer uma coisa, ele virou e disse, você vai estudar na escola, eu vou pagar para você. Uau, eu vou estudar no rema. Você não sabe, o rema para mim não é como é para algumas pessoas. O rema foi um fator na minha vida que transformou a minha mentalidade e me trouxe para o lugar onde eu estou hoje. Transformou aqui. Eu precisava daquilo, gente. Eu precisava não somente do ensino, mas ter contato com a unção daqueles ministros que ministravam naquela escola. Ser abençoado, porque você sabe que há uma unção que é transferida do ministro para você? Você está debaixo, hoje aqui, você está debaixo de uma influência espiritual. Enquanto eu estou ministrando, uma unção está tocando você. Uma unção está fluindo. Você viu a minha oração hoje? Que o Espírito Santo pudesse fluir e transmitir, me usar, e me inspirar, me ungir para falar com você. Para que você pudesse receber o que eu estou falando. Para que pudesse abençoar a sua vida. Aí sim vai ser abençoada a sua vida. Não por esse negócio místico de, eu tenho um lenço aqui, se você levar esse lenço. Não por essas besteiras. Mas você tem que ser transformado. Veja o que diz aqui no livro de Efésios capítulo 4, versículo 20 até o 24. Na NAA, põe ela para mim, a NAA. Diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Preste atenção, acompanhe o texto, ok? Eles colocaram na mesma versão. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Próximo. Veja que nós precisamos aprender de Cristo. Se é que de fato, olha o que eu estou falando para você, a minha conversa hoje está redundando em volta disso aqui. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quem está sendo instruído aqui? Se é que de fato foram instruídos. Então não adianta vir aqui e não se deixar ser instruído. Próximo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Próximo. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Próximo. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa palavra que muda. É essa palavra que transforma. É essa palavra que renova. E porque ela renova, você passa a viver de acordo com a renovação que você está experimentando.
Você recebe uma renovação e por isso você passa a viver. Porque, deixa eu te dizer uma coisa se você não sabe. Você é o que você lê, o que você vê, o que você ouve. Você sabia disso? Você é resultado do que você lê, do que você assiste, do que você ouve. Você é resultado disso. Quantos sabiam disso? E se você é resultado e você não se expõe a coisas boas, você é resultado de qualquer coisa. Você precisa ser resultado do que está ouvindo. Olha, veja. Se você ficar aqui, nessa igreja, mesmo que você diga, eu vou lá, vou prestar atenção em tudo, mas não sei não. Mas vou prestar atenção em tudo. Mesmo não querendo, se você prestar atenção em tudo, você vai ser transformado. Se fosse algo ruim, mesmo não querendo, você se deixar ser influenciado ia te influenciar de maneira negativa. Se fossem ensinos ruins, errados, ia te influenciar também se você prestar atenção. O bom de estar numa igreja ruim e não prestar atenção é que você... Vocês ouviram isso? Esse exemplo não é para menosprezar ninguém, é para dizer o seguinte: quão importante é estar numa boa igreja e prestar atenção. Quão importante é estar numa boa igreja e prestar atenção no que está sendo ensinado, falado e pregado. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui hoje? Olha, se você não gostar de mim, não gostar do pastor Vinícius, não gostar da gente aqui, tudo bem. Mas se sair daqui, escolha uma boa igreja, pelo amor de Deus. E uma boa igreja não é somente uma igreja que tem uma boa música. E uma boa igreja não é somente uma igreja que tem... Eu vou lá porque eu gosto da música. Eu gosto da música lá. Música você assiste, você escuta no seu celular uma boa música. Põe seu celular na sua casa que vai tocar uma boa música se você escolher uma boa música. Entendeu? É claro que a gente quer ter uma boa banda e graças a Deus porque nós temos uma boa banda. Que, aliás, eu vou falar a verdade para você, eu sou orgulhoso disso. Eu sou orgulhoso da banda que tem na minha igreja. Eu sou orgulhoso disso. Eu sou feliz. Meu Deus do céu, como eu sou. Se você puder ter uma boa igreja, com uma boa palavra, com uma boa banda, levanta a mão para o céu e diga graças a Deus. Sabe? Olhar para trás e ver aquele casal com aquelas duas crianças naquele ponto de ônibus. E o diabo sentando no nosso lado ali para dizer algumas coisas para nós. Olhar para trás e ver as palavras do diabo. Eu digo, diabo, você viu o que aconteceu? Eu vou te dizer, diabo, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe? A Viviane e eu, nós estávamos decididos a mudar a mentalidade. E deixa eu te dizer, eu não tinha dinheiro para condução para o Rema. A Sâmia Rocha, que agora está em Portugal, me entregava R$50 por mês. E R$50 por mês naquela época pagava todo o meu mês de condução de Rema e ainda dava, às vezes, para ir para a igreja, para o culto lá. E é interessante que ontem, deixa eu te contar isso, eu já estava preparado para pregar isso aqui hoje. E aí estava tendo um aniversário da minha sogra, lá na igreja dela, e eu cheguei lá no final. E aí um casal estava saindo da igreja dela, e eles tinham ido lá também porque eles foram convidados, e são conhecidos de muito tempo. E tinha um jovem de 31 anos saindo com a sua esposa, e ele saiu na porta, ele me encontrou. Acabei de falar de você, pastor. Tudo bem, acabei de falar de você. Pastor, você lembra do Santa Cruz? A Nana sabe o que é o Santa Cruz. Você lembra do Santa Cruz? Eu falei, eu não poderia esquecer do Santa Cruz 875. C? Eu não poderia esquecer do Santa Cruz. Vocês lembram que eu contei uma vez que a gente pegava um ônibus bem lotado mesmo, e com as crianças no colo, não é? E aí um dia o ônibus começou a andar e o motorista parou o ônibus e disse assim, ele levantou e disse assim, se não derem lugar para o casal aí, o ônibus não vai partir daqui. Imagina dois tímidos, Viviane e eu, com a atenção do ônibus inteirinho, lotado, toda para nós assim. A gente queria entrar debaixo das cadeiras, mas não dava, o Gugu e a Sara estavam no colo. Se não der lugar para o casal aí,
Nós não vamos partir daqui. Vai ficar aqui esperando. Oh, Jesus, eu queria me esconder. Não precisa, motorista, por favor, tá bom aqui. Oh, meu Deus do céu, para que fazer isso? E a Viviane e eu com as crianças no colo. E tiveram que dar lugar para nós, o Santa Cruz, nós pegávamos... Porque naquela época a gente pegava um ônibus até a Lapa, fizemos vários caminhos. Existem vários caminhos para chegar no bairro de Pinheiros, e na época a gente achou que o melhor jeito era ir até a Lapa, e na Lapa, lá na Rua Roma, a gente pegava o Santa Cruz. E descia lá na Brigadeiro Faria Lima, no primeiro ponto da Brigadeiro Faria Lima, porque a igreja era na Padre Garcia Velho. Bem ali. Então a gente fazia isso. Teve vez, gente, deixa eu contar isso para você, que a gente foi para a igreja, descemos num ponto de ônibus, aquela chuva terrível, a gente esperou o horário de passar a chuva, entramos de volta no ônibus e voltamos para casa. Vocês não foram para a igreja? Não dava. A gente chegou lá perto. Meu irmão, você não veio para o culto ontem? Eu vim, só que eu não consegui chegar na igreja. As crianças no colo. Chuva terrível. A gente lutava, pagava o preço para ouvir o que você está ouvindo aqui. Porque a gente sabia de uma coisa: nós vamos levar essa palavra para Pirituba. Nós vamos levar essa palavra para Pirituba. Nós vamos ser pioneiros, vamos pagar o preço para isso, mas nós vamos levar essa palavra, oh meu Deus do céu. E quando nós levarmos essa palavra, eu pensava lá no ponto de ônibus, deixa eu te falar honestamente, um dia, diabo, eu vou estar contando sobre isso. Um dia eu vou estar contando sobre isso. Mas vai ser em outro contexto, em outro cenário, e você vai passar vergonha, diabo. Você vai passar vergonha com a minha história. Eu sabia. Sabe aquele negócio, eu já sabia? Eu já sabia. É como eu estou te dizendo hoje. Hoje eu estou aqui, vivendo isso aqui, curtindo esse momento, curtindo isso aqui, mas eu sei que isso não é tudo. Eu sei que não acabou. Eu sei que ainda vai ter muito mais. Eu sei que essa igreja vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Nós vamos ter sim um rema aqui o ano que vem. Nós estamos crendo nisso. Nós estamos crendo nisso. E nós vamos ter um rema aqui grande, lotado de pessoas do nosso bairro, da região. As pessoas vão receber essa palavra que você está recebendo aqui no nosso rema. Elas vão estudar aqui no nosso rema. Elas vão estudar aqui. Esse prédio, esse lugar, essa sala não vai comportar a gente aqui. Não vai. Nós vamos ter 500 pessoas. E depois de 500 pessoas, nós vamos ter 1000 pessoas. E depois de 1000 pessoas, nós vamos ter 2000 pessoas. Ei, irmão, ei, irmã, acredite no que eu estou dizendo. Eu não vou parar até chegar lá. Sabe de uma coisa? Hoje para mim é como se eu estivesse naquele ponto de ônibus dizendo: diabo, você não vê, eu não vejo com os meus olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais eu estou vendo o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer e ninguém vai segurar. Não importa quanto tempo isso demore, eu vou viver isso. Eu vou viver isso. Eu vou viver isso, você vai viver comigo. Nós vamos viver isso. Nós estamos levantando aqui um exército de pessoas cheias da palavra, cheios do Espírito, cheios de Deus. Vai acontecer. E nós vamos precisar de você. Nós vamos precisar de você. Nós vamos precisar de você. Agora veja a minha preocupação, se eu não estivesse preocupado com você. O importante é encher a igreja. Vem, se você quiser prestar atenção, preste. Se não quiser prestar, o importante é você vir. Não, para mim não é suficiente. Se você não puder mudar a sua mentalidade como eu tenho mudado a minha, não é suficiente. Se você não puder ser transformado como eu tenho sido, não é suficiente. Sabe, queridos, eu sou grato a Deus, porque nós pagamos um preço um dia, a Viviane e eu. Os meus filhos nunca ouviram outra coisa. Os meus filhos, assim como você, nunca ouviram outra palavra. Eles não conhecem outra palavra. Eles não conhecem outra igreja no sentido de ter frequentado. Eu sei que eles sabem, mas eles não conhecem. Eles não sabem o que a gente aprendeu no passado. Eles não sabem como fomos escravizados por ensinamentos que não eram corretos. Ensinamentos de Deus cura se Ele quiser. Quantos já ouviram isso? Alguns ainda estão ouvindo isso. Deus cura se Ele quiser.
Mas como assim, se ele quiser? Ele mandou Jesus para quê? Para dizer que não quer depois? Jesus foi moído naquela cruz, para depois Deus dizer, não, mas eu não quero curar, não. Mas, Jesus, fala com Deus aí, porque... Não, Deus já decidiu. Ele quer curar. Ele quer transformar. Ele quer. Diga, Deus quer. Que eu viva o melhor. Deixa eu te mostrar o que aconteceu com a minha família e com muitos de vocês aqui, e vai acontecer com outros de vocês também. O Salmo 126, versículo 1 diz assim, Salmos 126, 1. Aleluia. Aleluia. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Quando nós chegamos no Verbo da Vida, e como eu te disse já várias vezes, eu morava naquela casa de 1,5 cômodos, desempregado. A situação não era boa, mas eu acreditei na mensagem. A Viviane acreditou na mensagem. A gente falava a palavra. Quando as crianças começaram a ter entendimento, um certo entendimento, a gente dizia para eles, filho, um dia nós vamos voar de avião. E sabe, os meus filhos, eles não entendiam. Naquela época a gente não tinha dinheiro para passagem do ônibus. Mas nós dizíamos, nós vamos voar, filhos. Nós vamos voar de avião, filhos. E sabe, se eles tivessem entendimento e não tivessem aprendendo a mesma palavra que nós, mas eles estavam... Porque, graças a Deus pelo DI do Verbo da Vida, que não é um DI para você ter uma recriação apenas, mas é um DI para você ser ensinado e injetado pela palavra. Quantas histórias eu não já ouvi de crianças dessa igreja falando fé, às vezes corrigindo os pais. Às vezes impondo as mãos no pai e dizendo assim, pai, agora você já está curado. Já está curado, pai. Onde ela aprendeu isso? Onde ela ouviu isso? Então, os nossos filhos, se não tivesse aprendendo essa palavra, quando a gente ia dizer para eles, nós vamos voar, eles iam falar assim, mas pai, a gente precisa de passagem de ônibus. Mas não, eles sabiam que nós falávamos fé. Um dia nós vamos voar. Um dia nós vamos voar. Um dia nós vamos voar. Nós vamos voar. Nós vamos conhecer o Brasil. Nós vamos conhecer outras nações. Nós vamos conhecer outros lugares. E deixa eu te dizer uma coisa. Sempre quando eu penso sobre isso, eu penso, eu ainda estou no início de tudo. Eu ainda estou no começo de tudo. Eu já voei para tantos lugares. Eu já conheci tantos lugares. Mas eu ainda estou no começo. Eu ainda estou no começo. Vocês entendem o que eu estou pregando hoje? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Próximo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas. Você pode dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ok, agora é sobre você. Próximo. De fato, diga, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por eles, mas grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ei! Diga, o Senhor está fazendo grandes coisas por mim. Diga, eu vou voar para todo lado de avião. Eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou dirigir bons carros. Ei! 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 Aleluia!
Até o final desse ano, eu quero ouvir de muitos de vocês tirando a carta. Você vai tirar a carta, porque você tem que estar preparado para dirigir o seu carro. Tem que ter a carta, então você vai tirar, você vai tirar, você vai tirar. Veja que eu não quero só para mim, só para os meus filhos que estão tirando a carta esse ano. Eu não quero só para os meus amigos, eu quero para cada membro da minha igreja sendo abençoado e desfrutando do melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus falou com o apóstolo Bud, Deus disse para ele, quando ele estudou no Rema nos Estados Unidos, Deus disse para ele, agora vá para o Brasil para libertar o meu povo. Vá para o Brasil libertar o meu povo. Vá pregar a palavra da fé lá no Brasil para libertar o meu povo. E sabe, milhares de pessoas têm ouvido as mensagens que aquele homem pregou, que foi passando para outro, e passando para outro, e passando para outro, e chegou até nós. E a mensagem é, vá pregar para libertar o meu povo. E nós estamos sendo livres aqui, gente. Nós estamos sendo livres aqui. Estamos recebendo a palavra da fé para desfrutar o que Deus tem para nós. Quando você renova a sua mentalidade, você começa a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E deixa eu te dizer, desde o Jardim do Éden, Deus nunca mudou de ideia. O que ele colocou lá no jardim? Tudo que era bom. Não foi isso que a Bíblia diz? Ele fez isso e achou que era bom. Ele fez aquilo e achou que era bom. Então tudo que era bom ele construiu. Deus nunca mudou de ideia. Nunca mudou de ideia. Quando ele mandou Jesus era para restaurar o jardim. O seu jardim já foi restaurado? O seu jardim já foi restaurado? O seu jardim já foi restaurado? Ei, o seu jardim já foi restaurado, irmão e irmã. Aleluia, o seu jardim já foi restaurado. Diga para o seu irmão do lado, o seu jardim já foi restaurado. E deixa eu te dizer, aleluia, Eclesiastes 7:8, na ARA, Eclesiastes 7:8, na ARA diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E a paciência é melhor do que a arrogância. Quem é paciente aqui? Quem é paciente aqui? Pastor, ainda não aconteceu. A paciência é melhor do que a arrogância. E deixa eu te dizer mais. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Então não importa como está hoje. Importa é como vai terminar. Não importa como está hoje. Importa é como vai terminar. Ei! Eu não comecei bem, a Viviane não começou bem, mas importa como vamos terminar. Importa como vamos terminar. Nós vamos nos divertir muito por aqui. Nós vamos nos divertir muito por aqui. Nós vamos nos divertir muito por aqui. Sabe aquele negócio que você ia cumprimentar o crente? Muitas igrejas, eles ainda estão com essa mentalidade. E aí, como está a luta? Está terrível. Aí um tenta dizer para o outro como está terrível a vida dele. Não, a minha está pior. Não está não. Se eu te contar a minha como está, a minha está pior que a sua. Então conta a sua. Está terrível, mas eu tenho uma pior ainda do que a sua. A linguagem do crente. Como que está a luta, irmão? Como que está a luta, irmão? Como que está a luta? Está difícil, hein? Está difícil. Não está difícil, não. Não está difícil, não. Sabe por que não está difícil? Porque ele conquistou a vitória para mim. Em Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Sabe qual é a diferença de falar a palavra e falar a linguagem que as pessoas estão falando? É que quando você fala a palavra, você exalta a palavra, você exalta Deus, você exalta o que Deus disse. Você não vai dizer em todas essas batalhas e lutas terríveis, somos piores do que os mais fracassados. Não, você não diz isso. Você diz que em todas estas circunstâncias, situações, problemas, aflições, somos mais do que vencedores.
E Deus não diz que você é vencedor. Ele diz que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor, irmão e irmã. Mais. A derrota não pode fazer parte da sua vida. A derrota tem que ficar longe de você. Você vai ganhar, você vai vencer. A vitória tem que estar nos seus lábios. Você tem que dizer: grandes coisas o Senhor está fazendo. E vai melhorar. Diga: vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Por quê, pastor? Porque... Meu Deus, eu gosto da palavra. Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, olha para mim. Se você ler esse versículo à luz do que você está acostumado, você não vai ver o que ele de fato diz. Essa palavra salvação não é somente sobre ir para o céu. Essa palavra salvação tem mais de um significado. Se você estivesse se afogando e alguém te salvar, estaria significando que alguém te salvou de morrer afogado. Quando a Bíblia está dizendo salvação, é em tudo o que você precisa de salvação na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação das finanças, é o poder de Deus para a salvação da sua psique, sabe, as doenças psicossomáticas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do seu corpo. O Evangelho é o poder de Deus também para ir para o céu. O Evangelho é o poder de Deus para te guardar dos homens maus, violentos e sanguinolentos. O Evangelho é o poder de Deus para te proteger. O Evangelho é o poder de Deus para te promover. O Evangelho é o poder de Deus para te levantar. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do que não é judeu. O judeu e o grego é o judeu e o que não é judeu. O Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Próximo. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. O justo viverá pela fé. E o que é fé? É acreditar no que Deus diz, dizer é meu. Deus disse. Se a sua vida não se parece com o que está na palavra, mas Deus está dizendo, por exemplo, que você é vencedor e parece que você é derrotado, diga: eu sou vencedor. Se parece que você é fraco, você olha, você é fraco. E a Bíblia diz que você é forte, você olha e fala: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Se a Bíblia diz que você é próspero e você olha para você, não tem um tostão furado, como eu não tinha alguns anos atrás, você olha e diga: eu sou próspero. Eu sou abençoado. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Quem está prosperando aqui? Quem está prosperando? Essa mensagem, o Evangelho, é o poder de Deus para transformar a sua mente. Transformando a sua mente, vai levar você a desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem mudou e está mudando a minha vida. Está mudando a minha vida. Cada vez mais. Cada vez mais. Se você se sente um derrotado, você vai sair daqui hoje se sentindo um vitorioso. E se você não se sentir um vitorioso, saia daqui acreditando mesmo assim que você é um vitorioso. Porque pode ser que as circunstâncias estejam te oprimindo a tal ponto para forçar você a dizer como estava naquele ponto de ônibus e o diabo dizendo: diga aí como está a sua vida hoje. Eu não vou dizer como está a minha vida hoje. Eu vou dizer o que eu sou na palavra hoje. Eu vou dizer quem eu sou em Cristo. Oh, e graças a Deus, porque o ano de 2004 chegou. E depois o ano de 2005 chegou. E a minha esposa entrou no rema no ano de 2005 e 2006.
Graças a Deus porque o Rema chegou na nossa vida. Graças a Deus porque nós estudamos naquela escola. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando acabou o meu ano do Rema, eu voltei para eles e disse para eles, eu quero me tornar monitor aqui. Eu quero me tornar monitor. Sabe, eu não sei, há mais de 20 anos atrás, a palavra não estava tão disponível quanto está hoje, não. Essas pregações boas não estavam disponíveis como está hoje, não. Não estava, não era desse jeito naquela época. Então, quando eu fui para ele dizer que eu queria ser monitor, não é porque eu queria trabalhar como monitor, é porque eu queria sentar lá e ouvir de novo, de novo e de novo. É sério, eu estou sendo honesto com você. Alguém me disse assim, você deixou ele passar? Antigamente o homem tinha que ir de sapato. Não era sapatênis, é sapato. Você não viu? Ele entrou de sapato. Nem percebi, porque eu estava concentrado na pregação. Eu confesso. Eu queria o ensino. Eu queria o ensino. Eu queria mais daquele ensino. Oh, meu Deus do céu. Isso está disponível. Isso está disponível. Eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Eu sentava lá no fundo. O monitor pode ficar lá no fundo. Então eu sentava lá no fundo, eu ficava de pé igual o Lely está lá. Eu ficava de pé lá. E as pessoas passavam e eu tinha que olhar assim, né? Porque no Rema você tem que medir a pessoa, né? Você não está de... Eu não estava medindo as pessoas. Eu estava medindo o professor lá. Por que você está de olho no professor? Para ver se ele está vestido do jeito certo. Brincadeira. Eu queria a palavra. Não estava disponível como está hoje. Eu queria aquela palavra. Eu precisava daquela palavra e eu voltava para minha casa e eu ia ouvir o que estava disponível, ler os livros do Kenneth Hagin. Por que vocês insistem tanto do púlpito, pastor, para comprar os livros? Porque se você comprar e ler, não é sobre comprar. Pode ser que você compre e coloque lá na sua estante. Não vai funcionar. Sabia? Claro que você sabia. Mas se você comprar os livros e você ler os livros, aquele negócio vai entrar dentro de você, porque você é o que você lê. Você é o que você lê. Aquelas palavras vão entrar em você. Eu lia o livro do Kenneth Hagin, acabava, voltava para o outro que eu já li, porque não tinha todos. Nem dinheiro para comprar todos eu tinha. Eu lia e acabava, eu voltava naquele de novo, e depois jogava esse de lado e ia ler aquele de novo. Muita fome, muita fome. Eu preciso mudar minha mentalidade. Muita fome, muita fome, muita fome. E hoje em dia as pessoas estão desprezando o ensino. Eu estava lá na igreja, viu, pastor? Mas eu não vi você no culto. Não, é que eu estava trabalhando. Mas o tempo todo você está trabalhando aqui? Eu não estou falando contra trabalhar. A gente precisa que você trabalhe aqui. A gente precisa. Você precisa também trabalhar aqui. Porque você faz conexões, faz amizades trabalhando aqui. A gente precisa. Mas se você vem aqui só para trabalhar, por favor, corrija isso. Você tem que ter dias quando os seus líderes te escalar e você olhar na escala. Olha, não é para acontecer, mas se acontecer. E você fala assim, eu estou um mês inteiro trabalhando. Não, eu vou conversar com meus líderes. Não, eu não posso ficar um mês inteiro. O pastor pregou lá, ensinou. Eu não posso ficar um mês inteiro trabalhando. Eu tenho que ter dias que eu vou sentar lá para ouvir e somente ouvir. Você tem que fazer isso. Tem dias que eu tenho que sentar lá e ouvir. Porque senão você está se enganando, gente. Vindo aqui, mas não está vindo de verdade. Olha, eu não venho para a igreja. Quando os pregadores aqui estão ministrando, eu fico de olho, não para corrigi-los. Eu sou o treinador deles, mas não é somente por isso. Eu recebo da vida deles. Imagina, eu ser o pastor, só eu prego e não recebo de ninguém. Todos nós precisamos. Você precisa, eu preciso também. Eu tenho que ser abençoado pela unção dele, abençoado pela unção dela que vai pregar esse mês também, abençoado pela unção dele, que hoje pregou uma boa palavra para nós, abençoado pela unção de cada pessoa. Eu sou abençoado tanto quanto você é abençoado. Amém? Vocês estão recebendo alguma coisa? Hoje foi ceia, então não vem dizer para mim que já é 8h20 e pastor, você passou da hora. Lógico que eu passei. Eu tenho menos tempo hoje. Então se você olhar direito, eu ainda estou no meu tempo. Amém? Vocês aguentam mais 1 hora? Amém. Não, eu não vou pregar 1 hora. Sobe lá, banda, vai, para deixar eles felizes que agora está parecendo que está acabando. Sobe lá, sobe lá. Aleluia. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Por quê? Nós precisamos, olha para mim, não acabou. Nós precisamos renovar a nossa
mente para experimentar o que Deus tem. Olha, você vai gostar disso aqui, ó. Isaías 1,19. Eu sei que você conhece, mas você vai gostar de ler de novo. Isaías 1,19 diz assim: e se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Vocês perceberam que não é sobre um pastor que fica pegando no seu pé para ouvir, mas o tempo todo a Bíblia fala sobre você ouvir? Olha lá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer, trocando em miúdos, invertendo a coisa, se você não ouvir e não quiser, não vai comer o melhor dessa terra. Se você não ouvir, se você não quiser e não ouvir, não vai comer o melhor dessa terra. Então o que você precisa? Querer. Diga, eu quero. Essa é a parte mais fácil que tem. Tá? É dizer assim, eu quero. Diga. Eu quero. Tá. Então a primeira parte você já passou. A segunda é, e me ouvirdes. Eu vou ouvir, pastor. Eu vou ouvir, pastor. Todo mundo diga, eu vou ouvir, pastor. Eu vou ouvir, pastor. Então, não, eu que digo agora. Eu que digo. Comereis o melhor dessa terra. Porque você quer e você vai ouvir, certo? Quem vai ouvir? Quem vai ouvir? Quem vai ouvir?